Vamos emagrecer, gente, vamos emagrecer. Várias vezes a gente fala, em alguns vídeos eu já falei sobre isso, de que suas emoções podem desencadear um processo que te levem a comer. Emoções que de repente você nem sabe que você tem, você nem sabe aonde começou essa emoção, enfim, tá lá no seu subconsciente. Isso mesmo, Jorge tá falando loucura? Não. E aí você precisa ser reprogramado. A gente não reprograma computador, a gente reprograma. A gente não reprograma de repente celular, reprograma. A gente não reprograma até relógio, reprograma. Vou reprogramar meu celular aqui, Alan. Reprograma o celular, pede para ele ficar do jeito que você quer. Reprograma a televisão, você reprograma tudo. E você também pode ser reprogramado, isso mesmo, na reprogramação biológica. Agora, o que é isso, Jorge? Bom, para te explicar melhor como a reprogramação biológica pode te ajudar, eu fui conversar com uma especialista na Clínica A. Vou conversar com Sara Shiva, muito prazer em tê-la. Não é essa especialista aqui, é essa especialista aqui, a Fabiola, que está do meu lado. Obrigado por me receber aqui na Clínica A para explicar pra gente, Fabiola, o que é reprogramação biológica e o que isso tem a ver com obesidade. O que a gente diz é o seguinte, a gente precisa reprogramar a nossa biologia para ter resultados diferentes no nosso corpo, não é isso? Se eu tô com excesso de peso, por exemplo, com tecido adiposo extra, tô tendo dificuldade para queimar, o meu fígado e a minha tireoides, que são órgãos que controlam muito o meu metabolismo, não estão trabalhando legal, a nossa pergunta sempre é, por quê? De onde que vem esse desequilíbrio? Quando tudo começou? E é aí que a reprogramação biológica entra. Quando eu tenho um evento emocional que me marca, especialmente se ele é inesperado, isso gera desequilíbrios no meu corpo todo. Produção de hormônio, onda eletromagnética cerebral, e isso afeta o funcionamento dos meus órgãos. Então, se eu não procurar no meu histórico emocional o que aconteceu, que tipo de trauma, de conflito que eu passei na minha vida, na minha infância ou até meus pais, eu não vou conseguir chegar na resposta de por que esse órgão não está trabalhando legal mais. Entendi. Preciso ser reprogramado, né? Eu sou um computador que preciso ser reprogramado. Certo. O que é... Tá se apontando aqui que meu peito tá caindo. Ah, tá. O que a gente faz para... O que você faz, eu não faço nada, é ela que faz, para reprogramar a biologia assim, das pessoas. Exatamente. São 3 técnicas, né? São 3 técnicas. Presta atenção para a primeira técnica. Primeira técnica, medicina germânica, nova medicina germânica, hoje conhecida como Germânica Heilkunde. É a técnica de um médico alemão que tem se espalhado pelo mundo inteiro pela sua eficiência, que a gente procura exatamente o dia, o momento e a hora do conflito ocorrido para chegar em qual órgão foi afetado. E como é que tu chega nisso? A gente chega por uma consulta conversada mesmo, a gente vai investigando a história da pessoa. Por exemplo, ela chega com o histórico de que tô com gordura no fígado, né? E o meu médico não tem certeza de onde começou, porque minha dieta é tranquila, eu me exercito, não tem na minha família. De onde pode ter vindo? Como a gente já sabe quais são os conflitos característicos de fígado, a gente já sabe como investigar e onde investigar. Fígado é um conflito de falta, porque fígado armazena ATP, fígado faz um monte de parte metabólica do nosso corpo. Então, dependendo do conflito que a gente tiver relacionado à falta de dinheiro, falta de apoio familiar, falta de muita coisa, o fígado pode entrar em desequilíbrio. A segunda técnica, Fabiola. Segunda técnica, a gente pode falar da PNL, então. O que é PNL? Programação Neurolinguística. Como que eu falo a respeito de mim mesma, como eu falo a respeito do meu corpo, como que eu vejo aquele evento que aconteceu. Então, a gente usa a PNL para ajudar a pessoa a ressignificar aquilo no subconsciente dela. A maneira que ela falava dela, odeio isso que está acontecendo comigo, eu tenho ódio disso, eu tenho raiva, eu não queria que isso tivesse acontecido. Sair do processo de negação para aceitar, para compreender, para entender e para ressignificar a forma que você fala, pensa e sente sobre o evento. A terceira técnica tem a ver com esses bonequinhos aqui. O que a pessoa entra aqui, ela vai brincar ou dentro do teu consultório, Fabiola? O que é isso aqui? Com criança, sim. Eu falo pra eles que é uma brincadeira e sai resultados incríveis. Bom, isso aqui são os bonequinhos que a gente usa porque eu faço a parte da constelação familiar sistêmica na reprogramação biológica, dentro da reprogramação, mas eu faço individual, né? Então, como somos só eu e a pessoa, eu uso bonecos para serem como representantes de membros da família dela, do sistema dela. Os bonequinhos, eles servem para
simular, fazer uma simulação da nossa vida e aí conseguir enxergar os nossos problemas. Perfeito, perfeito. E aí como é que resolve? Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, aqui, nós temos um pai e uma mãe, digamos, né? E eu peço para as pessoas, monta aí, né, a tua família de origem, por exemplo. De vez em quando eu uso essa técnica. E as pessoas escolhem os bonecos e montam. Quando as pessoas colocam o pai e a mãe, eu já noto a maneira que elas colocam, onde que o filho tá, se tá perto ou se tá longe, se entrou o irmão, não entrou, quem que a pessoa colocou. Então, tudo isso que o subconsciente dela leva ela a montar, já diz muito a respeito da história dela. Entendi. Eu tive uma cliente esses dias que montou a família inteira, inclusive a sogra e o sogro, esqueceu dela. Então isso já me chamou muito atenção. Qual era a queixa dela? Meu marido não me nota, ele não me vê. Então quando ela conseguiu entender que ela mesma não se via, fez uma diferença enorme. Ela come mais, ela tem a compulsão alimentar, por qual tipo de acontecimento na vida dela, Fabiola? O que ela busca suprir? Perfeito. Então isso a gente pode olhar bastante na parte sistêmica da constelação. Por exemplo, eu tive uma mãe que teve 10 filhos e essa mãe não conseguiu me dar muita atenção. Ela ficou viúva no meio da vida, ou seja, entrou em luto, e essa mãe não conseguiu me dar tanto amor, afeto e carinho quanto eu esperava, quanto eu precisava. Por quê? Porque ela estava passando por um luto, porque ela tinha 10 filhos para dividir a atenção e porque talvez ela estava passando por algum outro tipo de dor. Nosso subconsciente entende que faltou algo. É difícil para o nosso subconsciente entender o que foi. Foi uma amamentação de 6, 12 meses, foi carinho e colo, foi amor e afeto, foi presença. E aí a gente tende a buscar como uma substituição esse algo que faltou. E aí o que a gente tende a buscar? Cigarro, bebida e muitas vezes comida. Se você tem obesidade, você não é culpado por ter obesidade. Existiram outros problemas que você nem sabe e de repente passando em uma consulta com a Fabiola, você vai descobrir e o melhor, você vai resolver. Obrigado, Fabiola. Imagina, obrigada a vocês. Vamos emagrecer, gente!